Deus. Como a Silvia falou, né? Primeiro culto de mulheres do semestre, do segundo semestre. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor nos sustentou. Vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Vocês estão bem? Amém. Amém. Cheios de expectativas no Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero declarar a minha alegria e a minha satisfação, né? Primeiramente ao Senhor, por tamanha bondade e misericórdia que tem perseguido todos os dias da minha vida, por uma igreja tão cuidadosa e zelosa, né, a qual nós fazemos parte, por essa liderança, né, que impulsiona, mesmo quando a gente não quer ir, né? Vai assim mesmo. Eu vou dizer para vocês, eu amo dançar, porque já me é confortável. Mas subir aqui no altar dá um medo que vocês não têm noção. É um frio na barriga. Primeiro é um temor, né? Pela responsabilidade de estar aqui ministrando vidas. Mas para além disso, dá um friozinho na barriga. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui, né, neste sábado, romperam com o cansaço, né? Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Gênesis, no capítulo 25, 21. 25, 21. E antes de ler, nós vamos orar. Mas abra aí a Bíblia. Gênesis 25. Amém? Amém. Vou pedir que vocês fiquem de pé. Vamos elevar os nossos corações ao Senhor. Permanecer nesse ambiente de glória e de graça ao qual nós já estamos. Amém? Amém. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer. Te agradecer, Pai, porque nós já sabemos que o Senhor está aqui. Queremos te agradecer pela manifestação que já existe neste lugar. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres, meu Deus. Obrigada pelo coração disposto a estarem aqui para ouvir a palavra do Senhor, para serem transformadas por essa palavra. E por essa palavra, meu Deus, buscar viver dia após dia. Pai, eu te louvo, porque mesmo quando nós éramos uma massa informe, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já tinha estabelecido sobre nós identidade. Nós queremos, meu Pai, dia após dia, seguir diante aquilo que a identidade que nos foi direcionada pelo Senhor. Pai, eu me encontro aqui como um vaso de barro, Senhor, e eu te peço, enche-me com o teu poder, enche-me, Pai, com o teu favor e misericórdia. Nada tenho para entregar, Pai, às suas filhas, mas o que eu tenho é o Senhor, e o Senhor é tudo. A tua palavra fala que se eu tenho o Senhor, eu posso todas as coisas. Então, meu Deus, eu te peço, se manifesta neste lugar. Seja o Senhor a falar o coração das suas filhas, que neste momento, Pai, o que há em mim, o que sou eu, se desfaça, para que o Senhor seja a completude e a plenitude de tudo o que se passa neste lugar. Deus, eu oro para que o teu Espírito, Pai, seja sobre este lugar e sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Que o seu Espírito toque os corações, que o seu Espírito manifeste, que o seu Espírito gere transformação, Pai. E que tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que são obras infernais, que tentaram, meu Pai, se levantar para fazer com que esse momento não aconteça, nós já declaramos agora, quebrado, desfeito no poder e na autoridade do nome de Jesus. Declaramos agora as suas mãos sobre este lugar. Anjos poderosos com espadas desembainhadas de fogo ao redor deste lugar. E eu te peço, meu Pai, e já declaro, essa casa é tua. Nós somos tuas e pedimos paz. Cumpra em nós o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis 25, no versículo 21. Vamos ler até o 28. O tema da palavra
palavra de hoje é identidade bem resolvida em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando a gente vai estudar a identidade, nós temos aí 3 definições base. A definição 1 é o conjunto de características particulares que identificam uma pessoa. Então, características únicas de cada indivíduo que dizem quem ele é. A segunda definição de identidade é a qualidade do que é idêntico. Ou seja, para ser identidade, precisa ser idêntico a algo ou a alguém. E a terceira definição é o desenvolvimento do sentido que se é, do caráter que é único e que nos diferencia dos demais. Ou seja, é o desenvolvimento do que eu sinto que eu sou e do que eu sou. Amém? Amém. Nós vamos ler lá em Gênesis 25, no versículo 21, diz assim: E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. Ela era o quê? Estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele. E Rebeca, sua esposa, concebeu. Diz para mim, concebeu. Concebeu. Amém. 22. E os filhos lutavam dentro dela. E ela disse: Se é assim, por que sou eu assim? E aí ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. 24. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. 26. E depois dele veio seu irmão, e a sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado de Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos quando ele o gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador, habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça. Mas Rebeca amou Jacó. Amém? Amém. Bora aí no 28. Ela diz, no 26, ela fala assim: E o seu nome foi chamado Jacó. Nossa identidade, ela é formada a partir das vivências que nós temos, a partir das experiências que nós temos ao longo da nossa vida. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, alguns dizem que há uma tela em branco e que ela só é formada e anotada, né, a partir do momento que essa criança nasce. Só que o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Ainda no ambiente intrauterino, a identidade da criança, a identidade fetal, ela já é formada a partir daquilo que o feto ouve, a partir das experiências que esse feto também tem, as experiências vinculadas com a mãe. Então, se a mãe sente dor, de alguma forma esse feto também sente. Se a mãe se entristece, de alguma forma esse feto também sente. Se a mãe está em êxtase, em alegria, esse feto também sente êxtase e alegria. Então, a partir daquele momento em que o bebê ele já começa a ser formado no ventre da mãe, ele já começa a ter identidade sendo formada a partir das experiências que essa mãe tem ao longo dessa jornada de gestar, né? São 9 meses, e são 9 meses de constantes experiências e vivências que esse feto ele vai tendo diariamente a partir, né, da mãe, onde ambos são uma única coisa. O bebê ele é nutrido a partir do cordão umbilical da mãe, e são uma única coisa. O cordão umbilical ele só é cortado quando o bebê ele está externo, né, fora desse corpo materno, e fora desse ambiente materno ele vai passar a ter as suas próprias experiências. Então, não mais experiências a partir daquilo que a minha mãe ou que a minha mãe viveu, mas agora as minhas próprias experiências. E Jacó, ainda dentro do ventre da mãe dele, ele já tinha uma identidade bem estabelecida por Deus acerca dele. O Senhor já tinha declarado que ele seria um povo. O Senhor não tinha dito para Rebeca quem seria o povo forte e
quem serviria ao irmão. O Senhor não disse. Mas, ainda que o Senhor não revelasse qual dos dois era, essa identidade já estava latente sobre a vida de Jacó. Porque dentro do ventre da mãe dele, ele já havia se posicionado como alguém que seria povo forte, lutando contra o irmão dele, dentro do ventre da mãe. E a partir desse momento começa a ser formado, né, todo o processo identitário do ser humano, né, da pessoa. E aí, lá em Jeremias 1:5, a palavra vai falar sobre isso, né, sobre que ainda no ventre da nossa mãe o Senhor nos formou. E o Senhor já tinha declarado sobre ele duas características fortíssimas, de que ele seria uma nação com um povo forte e que seria marcado por um senhorio. Ele seria senhor e seria uma nação com um povo forte. Lá em Jeremias 29:11, eu vou pedir para mim de abrir bem rapidinho, Jeremias 29, no versículo 11. Diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ainda que ele estivesse naquele ventre, ainda que ele não soubesse quem ele seria, o Senhor já havia determinado sobre ele pensamentos de paz e não de mal. Ainda que você não entenda quem você é, ainda que você ainda, neste momento, não tenha uma identidade bem resolvida no Senhor, o Senhor tem planos para você, planos de paz e não de mal. E ainda no ventre materno, o Senhor já tinha uma identidade estabelecida para a tua vida. Ah, mas minha família sempre foi muito conturbada e eu vivenciei isso. Ah, minha mãe me rejeitou. O Senhor tem uma identidade bem estabelecida sobre você. E essa identidade, ela não é mutável. Jacó, mesmo diante das coisas que ele enfrentou, a identidade que o Senhor tinha estabelecido sobre ele não mudou. A mãe dele, a gente leu lá em Gênesis, que a mãe dele nomeou ele como Jacó. E Jacó quer dizer enganador ou aquele que agarra pelo calcanhar. E a partir daquilo que ele foi nomeado, ele começou a se moldar por aquilo que o identificava, o nome. O nome, ele vai dizer muito sobre uma pessoa. O povo judeu, eles têm muito cuidado quando eles vão nomear um filho, porque eles entendem que nomear é com a palavra você declarar sobre a vida de alguém. É você declarar vida e você também declarar a morte. Benjamim, quando ele foi gerado, o nome dele não seria Benjamim, seria Benoni. Mas o Senhor, usando a vida do pai dele, fez com que o nome dele fosse alterado para Benjamim. Porque o nome fala muito sobre quem nós somos. Só que o seu nome não diz sobre a identidade que o Senhor plantou sobre a tua vida. O nome de Jacó não declarava a identidade que o Senhor tinha estabelecido sobre ele. A mãe dele não tinha entendido. E o nomeou dessa forma. E dia após dia, Jacó foi aderindo características e se moldando aquilo que o nome dele proferia sobre ele. Enganador. Enganador. Então, todas as vezes, Jacó, Jacó, Jacó. E todas as vezes sendo declarado a mesma coisa sobre ele. Enganador, enganador, enganador. E a partir daquele momento, ele começou a aderir posições de quem de fato era como o chamavam. Posições que declaravam o que o nome dele dizia. E a gente vai ver isso lá em Gênesis 25, no versículo 27, que vai falar: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem de campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Nesse momento aqui, nada tinha mudado. Aquela verdade, a identidade que havia sido depositada sobre ele, cadê? Ele era um homem simples. Um povo forte, ele habitava em tendas. Como é que isso poderia ser verdade sobre a vida dele? Como é que isso poderia ser verdade sobre a vida dele se ele não estava vendo nada disso?
E muitas vezes a gente quer palpar as coisas. Muitas vezes o Senhor já estabeleceu e já disse quem você é, mas você descredibiliza aquilo que o Senhor disse porque você não vê. Porque você não vê a sua família restaurada, então você diz, eu não tenho uma família restaurada. Porque você não vê a sua identidade bem estabelecida no Senhor, você diz, eu não sei quem eu sou. Porque você não vê as coisas mudando, você diz, nada vai mudar na minha vida mesmo, vai ser sempre assim. Jacó, ele não via nada. Ele continuava vendo diariamente Esaú sendo amado pelo pai e ele amado pela mãe. O pai dele não tinha lá esses amores por Jacó, porque a palavra vai dizer aqui, porque Esaú, ele preparava a comida para Isaac. Tinha um vínculo. Além de ter sido o primeiro filho, o primogênito, tinha um vínculo. Mas Jacó era só simples. Só habitava em tendas. Não tinha nada que o destacasse entre o irmão dele. E eu preciso deixar bem claro para vocês que é necessário que nós tomemos muito cuidado com aquilo que as pessoas nos nomeiam. A diaconisa, a obreira Juliana, pregou aqui no culto de quinta-feira justamente sobre isso. Cuide da sua vida. Mas não aceite os apelidos que as pessoas chamam você. Não aceite, não tome como verdade, nem se aproprie de uma identidade que não é sua. Não se aproprie de uma identidade que não carrega, que você não carrega, que não foi estabelecida por Deus na tua vida. Porque você não é falsa, você não é mentirosa, você não é enganadora. Você não é traidora. Você é tudo aquilo que o Senhor chamou e estabeleceu para que você seja. Então, todas as verdades, todos os nomes que vêm sendo declarados sobre a sua vida até hoje, e que muitas vezes você se apropriou, agora em entendimento rejeite. Porque sobre a sua vida só permanece a verdade estabelecida de Deus. Amém? Tudo aquilo que não vier do Senhor sobre a tua vida, rejeite. Nós não somos obrigadas a receber tudo que nos vem. Na verdade, existe uma palavra de 3 letrinhas que a gente deveria aprender a usar muito mais. Não. Eu não sou. Eu rejeito isso sobre a minha vida. Minha mãe disse que eu vou ser louca, eu não sou. Eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou. O meu pai disse que eu vou ser uma prostituta, eu não serei. Independente de quem e de qualquer autoridade, porque o pai e a mãe são autoridades sobre as nossas vidas. O que eles declaram sobre nós, se nós não temos a sapiência, a sabedoria, muitas vezes nós passamos a viver aquilo, porque eles são autoridades sobre a nossa vida. E você que é mãe, tome cuidado com as palavras que você declara sobre a vida dos seus filhos. Ruth o quê? Rebeca, sem saber, ela decretou engano sobre a vida do filho dela. Sem saber, ela decretou engano sobre a vida dele. Sem saber, muitas vezes nós decretamos coisas sobre a vida da nossa família que nós não queremos e que o Senhor não estabeleceu como identidade sobre eles. Então vigiem, se atentem. Nem tudo aquilo que a tua boca deseja falar precisa sair. Naquele dia que o menino está abençoado, abençoada. Minha tia Miriam, ela sempre falava muito isso, né? Às vezes quando a gente pinotava, ela falava, você é abençoada. Então comece a declarar vida sobre a sua família e comece a declarar vida sobre você. Muitas vezes nós declaramos maldição para as nossas próprias vidas. E a palavra vai dizer, assim como o homem se imagina, assim ele o é. Se você se imagina fracassada, sinto lhe dizer, você é.
Se você se imagina como perdedora, a palavra diz. E a palavra não tem curva, ela é direta. Então, se você acredita mais valor à mentira de Satanás na tua vida, você vai viver as mentiras de Satanás. Porque a palavra está cheia de declarações de quem nós somos no Senhor. Será que nenhuma delas tem tamanho poder? Porque muitas vezes a gente parece que só hipervaloriza aquilo que os outros dizem que nós somos de negativo. Você não sabe fazer nada. Tudo que você faz é errado. Você não presta para fazer nada. Te pedi só para fazer isso, nem contar você sabe. Nem botar uma mesa você sabe. Uma comida boa você não sabe fazer. Mas o que Deus declarou sobre a sua vida? E Gênesis 27:15 vai dizer assim: e Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Rogo-te, levanta-te, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. Pai conhece filho. Pai conhece filho. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou, e ele disse: és tu verdadeiramente meu filho Esaú? Segunda vez. E ele disse: eu sou. E ele disse: traze-a para perto de mim, e eu comerei da casa do meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, ele trouxe vinho, e ele bebeu. E o pai Isaque lhe disse: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele o cheirava o cheiro das suas vestes. E o abençoou e disse: vê o cheiro de meu filho, é o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então olha o que aconteceu. Jacó, ele não estava certo. Ele não estava bem resolvido de quem ele era. Então ele precisou vestir as roupas que não eram dele. Quantas vezes você tem vestido roupas que não são suas? Quantas vezes você tem olhado para si mesmo e vestido uma máscara que não te pertence? Você sai de casa vestida para ser alguma coisa, mas que você não é. Esaú é Esaú e Jacó é Jacó. Ele sabia que ele não era Esaú. Tanto que, se a gente for ler uns versículos acima, ele fala: mas eu não sou como meu irmão é peludo. Ela disse: não vou resolver o problema. Rebeca, ela amava tanto Jacó, que ela acabou por pegar um atalho, para que aquilo que era a verdade do Senhor fosse de fato revelado na vida do filho de forma mais rápida. Ela foi imprudente.
porque ela fez com que o filho dela, de fato, cumprisse o nome que ela tinha determinado sobre ele. E quantas vezes você tem vestido roupas que não são suas? Lugares que não te cabem? Quantas vezes o Senhor já te disse, não é por aí, não é dessa forma, não é desse jeito, eu não estou aí, eu não vou com você, e ainda assim você insiste em ir, você insiste em fazer, você insiste em estabelecer, porque você vestiu uma roupa que não é tua. Pastora Ednólia é pastora Ednólia, auxiliar Thaís é auxiliar Thaís. Não me cabe a roupa da pastora Ednólia. E a minha roupa também não cabe nela. E o que o Senhor estabeleceu para a vida da pastora Ednólia é para ela. E o que o Senhor estabeleceu para a minha vida é para mim. Muitas vezes a gente quer viver coisas grandes no Senhor. Eu não digo sobre ter espelho. Nós temos sim que nos espelhar em mulheres de Deus que têm gerado os frutos diante do Senhor. Mas eu não posso querer viver a vida que ela vive. Eu não posso querer ter as coisas que ela tem, do jeito que ela tem. Eu não posso querer ser quem ela é. Eu preciso ser bem resolvida de saber que dentro do que eu sou, eu posso ser útil ao reino. E aquilo que não é bom em mim, eu vou trabalhar a partir do espelho que eu tenho visto na vida da minha liderança. Mas respeite a si mesma. Olhe para você e se respeite. Como alguém que foi criada pelo Senhor. Você acha que nada que você tem é bom? E Deus é o quê? Tudo que Ele faz é perfeito. E você é perfeita porque você é obra-prima das mãos dEle. A forma como você é, o seu corpo como ele é, a forma como é o seu temperamento, muitas vezes pode estar desajustado, sim, pode estar desajustado. Jacó, por conta do pecado, por conta de ter se apropriado de algo que não era verdade sobre a vida dele, ele se desajustou. Ele se amoldou a algo que nem cabia nele, que eram as vestes de outra pessoa, e passou a agir como outra pessoa. E o pecado e as circunstâncias, elas tendem de fato a nos descaracterizar daquilo que é o molde original que foi estabelecido por Deus, daquilo que nos torna particular, porque Deus criou cada uma de nós de forma particular e única. O que tem em mim não tem em você, e por isso que nós somos parte de um só corpo. Porque a falta que há em mim, você supre, e a outra supre a falta que há na outra, e o reino é estabelecido e fica bem engajado, e toda coisa tem seu lugar certo. Quando você passa a assumir um lugar que não é teu dentro do corpo, uma área vai ficar faltando. É como um quebra-cabeça. Vai dobrar uma peça e vai haver falta de uma. E o reino do céu é equilibrado. Não há falta de nada. É tudo feito em exatidão e em perfeição. Então por que você se olha dessa forma? Por que você se enxerga dessa forma? Por que você pensa que, se eu fosse mais assim, se eu fosse mais assim, se eu fosse mais comunicativa, se eu soubesse falar mais, se eu fosse mais arrojada, se eu não fosse tão tímida, se eu não fosse tão medrosa, e você não sai do lugar. E fica sempre vivendo os mesmos ciclos viciosos. Porque você permanece vestindo roupas que não são suas e alimentando uma identidade que não foi o Senhor que declarou sobre a sua vida. Então voltemos a nossa atenção e aos nossos olhares para nós mesmos,
para que nós venhamos assumir os lugares e as vestes que são nossas por direito. E isso a gente vai ver também lá em João, né? O Senhor ele vai dizer que, na verdade, o Senhor ele nos lembra a todo tempo da nossa identidade. Jacó ele tinha esquecido, ele não sabia mais quem ele era. Ele havia sido descaracterizado. Na verdade, ele nunca soube quem ele era. E em Gênesis 27, 35, vai falar assim: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. Isaac falando. Esaú vai até Isaac pedir a bênção e Isaac diz que o irmão foi com sutileza e tomou a bênção dele. E ele disse: não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: tu não reservaste uma bênção para mim? E Isaac respondeu a Esaú: eis que fiz dele teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho sustentei. E o que farei agora de ti, meu filho? Mais uma vez, a identidade errônea de Jacó estava sendo declarada. Não é ele enganador? Faz jus ao nome que tem. Só que o Senhor, ele constantemente, ele nos traz a memória de quem de fato nós somos. Nos traz a memória de como ele nos gerou para ser. Lá em João 4, Cristo ele tem encontro com a samaritana. E a samaritana, ela estava descaracterizada. Ela já não sabia mais quem ela era. E o Senhor diz: chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. O Senhor não havia constituído ela para ser aquela que destruiria lares. Mas essa foi a identidade que ela tomou para si. Qual a identidade que você tem tomado para si? E o Senhor sempre, 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 se nós estivermos atentas, Ele sempre vai nos lembrar da nossa verdadeira identidade nele. Em Gênesis 28, do 13 até o 15, vai dizer assim: eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente à terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Ele já tinha fugido, né? Ele tinha saído. A mãe dele pede para que ele vá buscar a mulher no meio do povo. E ele sai. E ele tem um encontro com o Senhor. E ele chama aquele lugar de Peniel. E o Senhor naquele lugar lembra para ele que ele tinha uma identidade estabelecida no Senhor. Que ainda que circunstâncias tiveram acontecido, situações tiveram roubado ele de quem de fato ele era, no Senhor a identidade dele ainda estava intacta. No Senhor a identidade dele ainda estava intacta. Ainda que hoje você não se veja da forma que o Senhor te vê, a sua identidade no Senhor ainda está intacta. E a partir disso, ele começa a ter um vislumbre de quem de fato ele é. Porque o Senhor fala que através dele surgiria uma nação.
poderosa. E o Senhor disse que estaria com ele todo o tempo e não o abandonaria. Então, a partir disso, quem nós somos? Vocês já pararam para se perguntar quem você é? Geralmente a crise da identidade ela vem na adolescência, né? Que o adolescente não sabe mais quem é, não sabe o que gosta, vai pela onda dos amigos, e a identidade ela começa a ser construída, reconstruída. E se a gente não tiver uma base sólida dentro de casa para gerar esse ajuste, muitas vezes esse adolescente ele começa a ter uma visão de quem ele é totalmente desajustada. Porque ele não tem parâmetro, porque ele não tem base, porque ele não tem freio. Adolescente precisa de freio. Você precisa ser o freio dos seus filhos dentro da sua casa. Se você tem filhos adolescentes, lembre-se, você precisa ser o freio deles. E o Senhor vai dizer lá em João 1:12, eu vou pedir que a mídia abra, por favor. João 1:12. O Senhor vai declarar quem nós somos. Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Então, se você ainda não sabia quem você é, agora você sabe, você é filha. Diga comigo, eu sou filha. Eu sou filha. Com força, eu sou filha. Eu sou filha. Agora com convicção de que de fato é filha. Eu sou filha. Eu sou filha. Isso. É isso que você é. Todas as vezes que Satanás vier soprar vozes aos seus ouvidos, dizer que você não é legítima, que o lugar que você tem não é teu, você vai dizer? Eu sou filha. Isso aí. Porque é isso que você é. E nenhuma outra verdade de Satanás tem mais poder do que esse entendimento de que você é filha. Segunda característica que o Senhor implanta em nós está lá em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é filha e você é geração eleita. Deixa aí o versículo, por favor. Na parte A. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Bora junto? Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Bora de novo? Glória a Deus. Em um só versículo, o Senhor te atribui de várias características. Vamos de novo? Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso é o que você é no Senhor. Você é geração eleita. Você é nação santa. Todas as vezes que o pecado bater na tua porta, você vai dizer: eu sou geração santa. Eu sou geração santa. Sou povo exclusivo. Povo adquirido do Senhor. E a terceira característica está lá em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Na parte B do versículo. Jeremias 1:5. Volta aí, vai lá na parte A. Pronto. Está dizendo assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Passa para a parte B. As nações te dei por profeta. Na minha Bíblia está: te escolhi. A versão está um pouquinho diferente.
Então, você é escolhida. Amém? Então, bora lá? Quem você é? Escolhida. Pronto. Você lembra da primeira? Filha. Bora juntas. Eu sou? Filha. Eu sou? Filha. Não. Bora continuar lá. Até pegar o ritmo. Bora. Eu sou filha. Eu sou? Bora juntas. Eu sou filha. Eu sou geração eleita. Eu sou nação santa. Eu sou povo escolhido. E eu sou escolhida do Senhor. Amém? Isso tudo é o que você é. E tudo que está distante disso não é verdade sobre a sua vida. Não é verdade sobre a sua vida. Mas muitas vezes as vozes são tão mais fortes, né? As vozes do medo, as vozes que muitas vezes a sociedade, ela grita sobre nós, parece ser mais forte. Mas está sendo mais forte porque você não tem mantido a sua Bíblia aberta e os seus olhos fitados nessa verdade. Porque no momento que você entender o poder que há nesta palavra, o poder que há em cada declaração que o Senhor diz sobre você, nenhuma dessas vozes mais terá poder sobre a sua vida. Porque a partir daí você entende que você é filha, você é sacerdócio real, você é geração eleita, você é nação santa e você é escolhida. E Jacó, ele não tinha entendido essa identidade de nação, de povo, de filho. E por isso ele focou apenas no suprimento de necessidade. E Gênesis 28, 20 vai dizer assim: e Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo. Deus tinha dito o que para ele, gente? Que iria com ele, que não abandonaria, né? E aí ele vai dizer aqui no 20, fez um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu tome novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como pilar será a casa de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. A visão dele ainda estava limitada. O Senhor já tinha dito: eu não vou te abandonar, eu vou com você. Mas ele precisava de uma confirmação de que de fato o Senhor estava com ele. Ainda que o Senhor já tinha declarado isso sobre ele. Quantas vezes o Senhor vai precisar dizer para você que ele está contigo? Quantas vezes o Senhor vai precisar declarar sobre a sua vida que você é filha, para que você entenda essa verdade? Quantas vezes vai ser preciso o Senhor dizer que você é geração santa, para que você entenda isso? Bora cair na real, acordar? Não temos tempo a perder. Se Ele diz, então é verdade. Então se aproprie disso. Para de conceber aquilo que são os moldes desse mundo. Para de querer gerar coisas visualizando apenas uma visão terrena de quem você está sendo agora. Foque em quem você é no Senhor. Foque em quem a Bíblia diz que você é. Ainda que você não se veja, Jacó não se viu como um povo forte. Mas ainda que você não se veja, caminhe como quem já é povo forte. E a identidade, ela vai falar sobre o que é idêntico. E às vezes a gente não percebe, mas a gente vai sempre buscar aquilo que é idêntico na nossa vida. Ou é idêntico ao que eu assumi como identidade, ou é idêntico à identidade que de fato me é estabelecida. E eu vou buscar isso no outro. E de forma inconsciente. E Jacó, ele fez isso, apontando para a deficiência que ele possuía. Jacó, ele foi para a casa de Labão. Já lá em Gênesis 29, no versículo 23, vai dizer assim: e Labão deu sua serva Zilpa por serva de Lia e a sua filha. E aconteceu que na manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: o que é isto que tu me fizeste?
Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? Ele buscou aquilo que era páreo com a identidade dele. Ele buscou aquilo que lhe era idêntico. E é tão fácil apontar no outro uma debilidade que eu também tenho, né? Mas a gente não perde tempo para olhar para a gente mesmo. Mas, olha como ela é. Olha como ela fala. Olha como é debochada. E tá lá você revirando os olhos também. Mas é tão mais fácil a gente apontar aquilo que é a debilidade do outro. E a gente não para se corrigir. Jacó, naquele instante, ele percebeu que ele foi enganado. E ele tinha esquecido que muito tempo da vida dele ele tinha agido como enganador. Não procure similaridade, nem baseie sua identidade aquilo que é idêntico a uma identidade que você atribuiu como sua, mas que não é. Isso acontece muito com mulheres, com nós mulheres. Às vezes, tivemos dentro da nossa casa, né, uma paternidade terrível. Um pai que batia na mãe, um pai que sempre agiu de forma violenta. E o que é que a mulher vai buscar como marido? Um homem que tem a mesma postura. É o que é idêntico. E nós precisamos traçar um caminho diferente desse. E quando eu digo que é inconsciente, porque muitas mulheres não percebem que estão traçando esse caminho. Mas hoje, os olhos de vocês estão sendo abertos. Muitas vezes a gente busca, principalmente em homens, suprir carências paternais que existiram dentro da nossa casa. E buscamos basilar nossa identidade nisso. Mas foque em buscar aquilo que é páreo com Jesus, que é o seu Pai, com Deus, que é o teu Pai, que são um só. Porque se não amar a mim como Cristo amou a igreja, não me serve. Ó, as três. A palavrinha com 3 letras? Não. Se não amar a mim como Cristo amou a igreja, eu não quero. Eu também não sirvo para ser amada de qualquer forma. Vocês precisam entender isso. Se vocês entendem o valor que vocês têm, vocês não vão aceitar a mediocridade na vida de vocês. Primeiro, vocês não serão medíocres, nós não seremos medíocres, nem aceitaremos mediocridade na nossa vida. Vocês não merecem meio amor, meio cuidado. Vocês merecem cuidado por inteiro. Vocês merecem fidelidade por inteiro. Então não aceite menos do que o Senhor já decretou sobre a sua vida. Não aceite receber menos. Mas como eu disse, tenha sua identidade estabelecida no Senhor. Não adianta você querer se você também não é. Primeiro você precisa ser. Primeiro você precisa ser. Em Mateus 7, 3, deixa eu abrir aqui, sem rapidinho. Aqui. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? É mais fácil olhar para o erro do irmão, da irmã. Mas ela é tão parecida contigo. Só você que não percebeu. Vocês são tão parecidas uma com a outra. Então volte a atenção para você. Novamente, a pregação de quinta-feira. Cuide da sua vida. Olhe para você. Se enxergue. Perca tempo. Melhor, invista tempo olhando para si mesma. Deus, o que é que eu tenho hoje que está diferente daquilo que é a identidade que o Senhor me formou? O que é que está em desajuste em mim? O
que é que precisa ser novamente moldado? O que é que precisa haver reparo? O que é que precisa ser aparado as arestas em mim? Nós precisamos fazer isso todos os dias, não apenas no dia de ceia. Porque no dia de ceia você se analisa. Pede perdão para poder estar na mesa. Mas isso precisa ser feito todos os dias. Senhor, o que é necessário para que eu volte ao lugar de identidade que o Senhor estabeleceu? Onde foi que eu saí? Onde foi que eu entrei em desajuste? Onde eu caí? Onde eu saí dessa realidade que era minha? E tudo mudou na vida de Jacó quando ele passou a se enxergar. Lá em Gênesis 32, esse eu vou pedir para vocês abrirem junto comigo. 32, versículo 9. Versículo 9. Todas abriram? Amém. Diz assim: E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: Toma a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E se tu disseste: eu certamente te farei bem, e farei da tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por essa multidão. E ele pernotou ali aquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente para seu irmão Esaú. Naquele momento, Jacó se viu. Ele se viu no caminho. Ele se viu sem forças, já esvaído, cansado de lutar. Então ele se rende e ele entende que ele não era merecedor de nenhuma das misericórdias, nem das benevolências que o Senhor tinha agido para com ele. Ele se despiu das vestes que não eram dele. E ele disse: Senhor, eu sou assim. Eu estou assim. Ele estava cansado de fingir quem ele não era, de fingir ser alguma coisa que ele não era. E ele estava cansado de não ver as coisas mudarem. Ele estava cansado. E naquela noite, a oração dele foi ouvida. E eu vou dizer para vocês, é cansativo demais. É cansativo demais adotar uma identidade que não é sua, que não te pertence. É cansativo demais se mostrar ser uma coisa que você não é. É cansativo acordar de manhã, colocar uma máscara, sair e depois voltar para casa e ter que tirar essa máscara. É terrível. Porque quando você olha no espelho, você de fato vê quem você é. É angustiante. Porque lá fora todo mundo te enxerga de uma forma e você só queria que você fosse de fato isso. Mas ei, você é. Você é filha. Lembra lá em Mateus? Tira essa trave que está te impedindo de enxergar. Tira do seu próprio olho. Começa a ver quem o Senhor estabeleceu. Começa a ver as características que o Senhor depositou sobre a sua vida. Começa a ver teus pontos fortes. Começa a ver no que você é boa e tem tantas coisas.
Ainda que muitas pessoas apontem vários erros em você, você tem muitos pontos fortes. E os pontos que são apontados como defeitos, e eu diria pontos de melhoria, você desenvolve. Mas se enxergue. Olhe para si. Se veja como mulher, filha, cuidada e amada do Pai. E naquela noite, Jacó, ele se viu. Ele se despiu daquilo que não era dele. E em Gênesis 32, 22 do 28, ele vai até o val de Jaboque. E ele vai dizer, na verdade, vou ler o 26. E ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. 27. E ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel. Porque, como um príncipe, tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. O nome que tem sido declarado por você e por muitas pessoas a seu respeito não é o nome que o Senhor te chama. Para Deus, Jacó nunca foi Jacó. Para Deus, Jacó sempre foi Israel. E essa noite, esse lugar é val de Jaboque. Essa noite é noite de nomes serem alterados. É noite de identidades corrompidas retornarem ao molde original do Senhor. É noite de vocês se despirem, da gente se despir de toda identidade que não provém do Senhor e que tem sido derramada sobre nós todos os dias. É noite de nós entendermos quem somos, tomarmos posse de quem nós somos no Senhor e sermos bem resolvidas na nossa identidade. E ele descobriu de forma brilhante e lindíssima que só lutando com Deus ele conseguiria sair vencedor. Jacó, ele lutou contra Deus todo esse tempo, contra a identidade que o Senhor já tinha derramado sobre ele. Ele lutou contra isso todos os dias da vida dele, até o ponto das forças dele se esvaírem. Gaste sua força com outra coisa. Gaste sua força caminhando para cumprir aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida. Se você for lutar contra Deus e contra aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida, sinto lhe dizer, mas você vai cansar. Quanto tempo Jacó levou andando em círculos até que ele entendesse que ele não era enganador, que a verdade do Senhor sobre a vida dele era maior? Quanto tempo mais você vai esperar para tomar posse da verdade que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida? Quanto tempo mais você vai alimentar esse lugar de vitimismo? De que, eu não sou boa mesmo. Tudo dá errado comigo. Quanto tempo mais você vai aceitar essa identidade falida na tua vida? Aqui é val de Jaboque. Aqui é lugar de nome ser alterado. Aqui é lugar de identidade ser construída em Deus. Então se permitam dia após dia. Nós temos a mentoria, que é algo lindo, que nasceu no coração do Senhor e foi entregue à nossa pastora. Permita-se ser moldada dia após dia. O entendimento de escravo é difícil de ser alterado quando você não se apropria da verdade que você é filha. O entendimento de escrava é difícil de ser retirado quando você não se apropria da verdade de que você é filha.
Enquanto você não se apropriar das verdades contidas na palavra ao seu respeito, você vai continuar vivendo como escrava. Escrava das suas emoções, escrava dos seus temperamentos, escravas das condições que são apresentadas para você, escravas das pessoas, escravas do sentimento de aceitação, escrava de sempre ter que ser valorizada no ponto de olha, você é boa nisso, então eu só sei que eu sou boa porque alguém disse que eu sou validada. Escrava de validação. Você não precisa de validação constante, porque o Senhor já te valida. Ele validou você naquela cruz quando Ele se entregou. Você não precisa de validação de homens para você entender que você é mulher virtuosa. Você não precisa. A mulher samaritana, por muito tempo, ela achou que ela precisava ter vários homens para que ela fosse validada como mulher. Porque ela não se enxergava como mulher que poderia ser amada. Mas um dia que ela teve um encontro com Jesus, tudo mudou. Quando nós nos encontramos com Deus, tudo precisa mudar na nossa vida. Quando Jacó teve encontro no Val de Jaboque com Deus, tudo mudou na vida dele. Porque ele entendeu que aquela identidade não pertencia, mas sim a verdade que Cristo tinha estabelecido, que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. E a samaritana, a verdade que Cristo tinha estabelecido sobre a vida dela. E hoje, qual a verdade você vai tomar como sua verdade? A verdade que Satanás ele tem gritado aos seus ouvidos? Ou a verdade que a Bíblia diz que você é? Então se permitam que o Senhor altere o nome de vocês nessa noite. Que retire o nome de rejeitada para filha amada. Que retire o nome de abusada para preservada. Permita que o Senhor altere o seu nome nessa noite. Porque só Ele pode. Quando Deus perguntou a Jacó qual era o nome dele, ele disse Jacó. E a palavra diz, já não se chamarás Jacó, mas Israel. O Senhor está pronto para dizer nessa noite, já não se chamarás mais amargurada, mas alegre. Já não se chamarás mais ansiosa, mas equilibrada. Essa é a verdade que o Senhor declara sobre a sua vida. Não aceite menos do que a verdade que o Senhor declara sobre você. E isso é ter uma identidade bem resolvida. É saber quem eu sou e ponto. E ninguém muda essa verdade, porque eu estou bem resolvida com a verdade que Cristo estabelece sobre mim. Eu sou filha e ponto. Vou falar de Ju de novo. Que ela sempre fala que ela é filha predileta. Ela tem a identidade bem resolvida no Senhor. Ela sabe quem ela é. E não tem esse que chegue para ela e diga, você não é filha. Ela vai arregaçar as mangas e você está pronto para uma discussão. Porque ela sabe que ela é filha. E você? Você sabe que você é filha? Você tem essa certeza, essa convicção no seu interior de que você é filha? Filho tem direitos. Filhos o Senhor pega no colo. Filho o Senhor também corrige. Filho é amado. Filha é amada. E é isso que vocês são.
filhas amadas. Amém? Eu vou pedir que vocês se levantem. Fiquem com os olhos fechados. Eu quero fazer um convite nessa noite. Quero fazer um convite para você, mulher, que ainda se enxerga nessa identidade fragilizada, que ainda se enxerga e ainda se apropria dessa verdade que não foi o Senhor que estabeleceu sobre a sua vida, porque ainda não é filha, porque ainda não foi chamada filha, porque ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não entregou a vida ao Eterno e assumiu para si essa paternidade. Quero fazer um convite. Se você é essa mulher, se você entende que sua identidade está em desacordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para você, vem aqui na frente. Hoje é dia do Senhor alterar o seu nome. Hoje é dia do Senhor alterar o seu nome.